Deputada Marta Rocha, que preside essa sessão do expediente final, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Inicialmente, deputado Marta Rocha, queria fazer aqui um registro, já que estamos no mês de maio, e o dia 25 de maio é o Dia Nacional, onde se comemora e se registra as políticas de adoção no nosso país. O mês de maio é um mês dedicado a todos nós pensarmos naquelas crianças que ficam institucionalizadas desde a primeira infância. Aquelas crianças que passam a vida infantil e a adolescência dentro de abrigos, sem nenhum tipo de experiência na relação do afeto de um lar, do afeto de uma família. Aquelas crianças que são seres invisíveis para boa parte da sociedade. Esse mês é um mês onde nós precisamos fazer sempre um grande movimento para mostrar a todos os cidadãos que existem ainda crianças que passam a infância e a adolescência abrigadas, crianças invisíveis, e registrar nesse debate a importância da participação da sociedade é fundamental. Ontem participei na cidade de Valença, representando a nossa frente parlamentar em defesa das políticas de adoção, que presido aqui na casa e tenho a satisfação de compor esta frente com os deputados Tia Ju e Tio Carlos. Participamos com o movimento Unidos pelo Amor, movimento social, que trata do tema adoção nas cidades de Valença e Rio das Flores, de um debate lá no Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o juiz representando o Tribunal de Justiça, a comarca da cidade e diversos atores envolvidos, profissionais envolvidos nesse debate. E lá falávamos que por mais que a nossa Casa Legislativa tenha, nesses 2 últimos anos, avançado numa pauta de produção legislativa na questão da adoção, muito ainda precisa ser feito. Ainda temos uma carência enorme em várias comarcas dos profissionais multidisciplinares, como assistentes sociais e psicólogos, para responderem ao acompanhamento dessas crianças institucionalizadas e na relação das famílias que se apresentam para adoção. E no preparo das crianças para adoção, a carência de profissionais faz com que esse processo seja um processo mais longo, mais moroso e, ao mesmo tempo, mais doloroso. Ainda temos, deputada Marta Rocha, em várias comarcas do estado do Rio de Janeiro, a ausência de um juizado específico para infância e para adolescência. Muitas vezes o juiz acumulando diversos assuntos e não podendo priorizar o tema infância, esse tema importante da infância, e desta forma tornando também esses processos de adoção processos morosos, processos mais longos. Mas enfim, queria aqui fazer esse registro nessa primeira parte da minha intervenção e saudando a todos aqueles que se dedicam a esse debate, que se empenham essa causa, a causa de adoção. E aqui registro um casal que é um casal muito especial na minha cidade de Niterói. Dr. Sávio Bittencourt, procurador de Justiça, e doutora Bárbara Toledo, presidente da ONG Quintal da Ana. É um casal que dedica parte da sua vida à questão das políticas de adoção, a fomentar esse tema no debate com a sociedade. Então, em nome deles dois, em nome dos doutores Sávio Bittencourt e Bárbara Toledo, eu faço aqui a minha homenagem a todos os brasileiros que dedicam uma parte do seu tempo a esse debate da política de adoção, que tornam essas crianças visíveis à sociedade, que tornam essas crianças que estão institucionalizadas, abrigadas, crianças que possam ser enxergadas
pela sociedade civil e dessa forma possam ter alguma experiência, não necessariamente, deputada presidente, pelo processo de adoção, mas pelo processo do apadrinhamento afetivo que aprovamos aqui nessa casa. Famílias que ainda não estão preparadas para adoção, mas que querem receber num final de semana, num período de férias, em uma data de aniversário dessas crianças institucionalizadas, receber a visita e o convívio dessas crianças, por mais que seja temporário. Mas aquele pequeno tempo seguramente vai ser um tempo tão rico para essas crianças, com lar afetivo, com amor de família, mesmo não sendo uma família biológica, o que importa é o amor do núcleo da família. E a maioria dessas crianças não tem ao longo da infância e da adolescência nenhuma experiência do afeto, do amor de um núcleo familiar. Então, parabéns a todos aqueles que se dedicam no Rio de Janeiro e no Brasil ao debate desse tema e tornar essas crianças visíveis, apontar para a sociedade que existem crianças e adolescentes que são cidadãos invisíveis aos olhos da nossa sociedade. Por fim, senhora presidente, o deputado Valdec já trouxe aqui algumas considerações sobre a audiência pública que realizamos ontem pela manhã sobre a situação das escolas agrícolas no nosso sistema estadual de educação. O que, deputada Marta, é incrível é que realmente entra governo, sai governo, e os nossos gestores de educação não conseguem conceber que educação é uma política de Estado, não é uma política de governo. Educação é uma política que passa governos. Educação é uma política que impacta uma geração durante 20 anos. Educação não pode se limitar às ações de um governo que dura 4 anos. Educação transita em vários governos. E por isso temos um plano estadual de educação aprovado nesta casa, em vigor. Temos que revisá-lo, é verdade, mas aprovamos esse plano aqui em 2009, é lei. E nesse quesito ensino profissional, o capítulo 2 do plano, na meta 1 e na meta 3, estabeleceu para a FAETEC, para a Secretaria de Estado de Educação e para todas as secretarias que à época, o caso da Secretaria de Cultura, eram responsáveis por escolas estaduais, estabeleceu um ano para um diagnóstico do ensino profissionalizante. Fazer um amplo diagnóstico no Estado, considerando os arranjos produtivos locais. E aí entra o nosso debate de ontem, as escolas agrícolas. O Estado tem 8 escolas agrícolas sucumbindo por uma falta de política pública, por uma falta de compreensão dos gestores da educação do governo, que a atividade agrícola, a atividade do campo, ainda é uma atividade presente e estratégica em várias regiões do Rio de Janeiro. São vários corredores que são estratégicos na questão alimentar do Estado todo, na questão econômica da região, na garantia de emprego, na circulação de riqueza. É só Vossa Excelência lembrar do corredor Teresópolis-Friburgo, um corredor de hortaliças dos mais importantes do Brasil. É nós lembrarmos de São José do Ubá, com a importância, junto com o Partido Alferes, na produção do tomate. É lembrarmos da agropecuária no sul do estado do Rio de Janeiro e nas baixadas litorâneas. É lembrar da cana-de-açúcar na região norte do estado. E onde está a política de educação profissional para essa gente, que depende da riqueza do campo para a sua sobrevivência? Onde é que está a orientação do Estado como indutor da formação de obra, com a sua qualificação, não só para fixar o homem no campo, óbvio que é também para fixar o homem no campo, mas especialmente para garantir o acesso dessas pessoas a novas formas de tecnologia para serem aplicadas no campo, a novas maneiras de produzir. Enfim, é lamentável, deputada Marta Rocha, que a gente tenha um Estado com legislação suficiente, produzida por esta casa. O deputado Valdec citava a lei do sistema de 2005, que coordenei nesta casa. O primeiro Estado a ter uma lei de sistema de educação foi o Rio de Janeiro, ordenando
a oferta da educação pública. Essa lei foi sancionada em 2005, passamos um ano debatendo com a sociedade. Como foi o plano de educação em 2009, passamos um ano debatendo com todos os setores da sociedade e com o próprio governo, à época. Agora os governantes não entendem que educação é um projeto do Estado, é um projeto do cidadão, não é um projeto deles. Os governantes continuam achando que eles decidem o que é bom para a educação pública. E o que é que tem gerado isso? Uma falta de educação pública, uma falta de uma política pública efetiva de educação. É o que acontece no Rio de Janeiro. Então, nós ontem quase que demos um basta nessa questão das escolas agrícolas. E aqui eu quero encerrar, parabenizar a resistência desses professores, a resistência dessas comunidades com seus diretores, parabenizar o Colégio Agrícola Antônio Sarlo, lá em Campos, sucumbindo, uma escola que tem 60 anos, com uma tradição em uma região com alto potencial agrícola e de pecuária. Uma escola que foi pensada para estar lá 60 anos atrás, pela importância dessa economia naquela região, e está sucumbindo, rigorosamente, sem nenhuma condição de funcionamento. E o governo acha normal, rigorosamente normal. A Escola Estadual Agropecuária de Itaperuna, o Colégio José Francisco Lippe, em Teresópolis, que já marcamos a nossa próxima audiência, no dia 6 de agosto, já com convite à Emater, a Pesagro, a Sociedade Nacional de Agricultura, a FAETEC, a SEDUC. Marcamos a nossa próxima audiência lá, já com uma agenda de trabalho para a FAETEC. Tada Marta, o Estado tem uma das principais empresas de desenvolvimento de tecnologia do campo, a Emater, com um longo serviço prestado, com expertise, com inteligência, com pessoal capacitado. Nunca foram procurados pela FAETEC, nunca. Como é que pode um Estado que tem um equipamento com potencial da Emater, a sua fundação que cuida da formação profissional dos jovens, no caso da educação do campo, das escolas agrícolas, nunca ter mantido uma interlocução com a Emater? Aliás, não há interlocução entre FAETEC e SEDUC nessa questão das escolas profissionalizantes do campo. E a meta 3 do plano determinava que em 5 anos, ou seja, em 2014, a FAETEC já deveria ter assumido todas as escolas agrícolas, porque é lei, o Plano Estadual de Educação é uma lei, e não assumiu nenhuma. Continuou mantendo apenas a escola de campos. Então, acho que está na hora, deputada Marta Rocha, nós fazemos um movimento com todos os poderes, chamando o Poder Judiciário, chamando o Poder Legislativo, chamando o Ministério Público como órgão garantidor do cumprimento da lei, chamando a Defensoria Pública para garantir os direitos do cidadão, chamar o Tribunal de Contas, que tem um papel estratégico, chamar o Conselho Estadual de Educação, que hoje é órgão de Estado, por lei aprovada nesta casa, e nós fazemos uma rede de proteção à educação pública do Rio de Janeiro. Não é para olhar esse governo, o governo está acabando. Não tenho mais nenhuma esperança nessa Secretaria de Educação e nessa presidência da FAETEC, nenhuma. Mas não podemos abrir mão dessa política, não podemos desistir, mesmo faltando 8 meses ou 7 meses para o encerramento dessa gestão. Nós temos que fazer uma rede de proteção, para seja quem for o próximo governante, e seja quem for o próximo secretário de Educação, presidente da FAETEC, eles sabem que tem uma rede de proteção republicana e vigilante com relação aos cumprimentos dos dispositivos que geram o direito ao acesso a uma escola pública com mínimo de dignidade, com mínimo de compromisso de qualidade. Nós temos legislação, nós temos fonte de recurso, nós temos mínimos constitucionais a serem cumpridos e não temos uma política pública de educação. Quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência pelo meu tempo, parabenizá-la, é sempre bom vê-la presidindo essa casa, a Vossa Excelência, ainda
ainda é reservado muitas responsabilidades no seu futuro, em nome desse Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, boa noite.